Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio dessa semana. Como que vocês passaram durante a semana? Estamos aqui hoje com as nossas convidadas, com um tema hoje como os desafios, as conquistas do século XXI, das nossas mulheres, de nós, como que estamos vendo isso. Hoje é o último programa do mês de março, o mês que totalmente foi dedicado às mulheres. E eu não poderia deixar de encerrar o programa sem trazer as nossas convidadas de hoje. A Giovana, a nossa psicóloga, professora, que está aqui hoje, e a professora Bernadette, e hoje ela é professora da área de pintura. Sejam bem-vindas, com muita alegria eu recebo vocês hoje nesse estúdio e com o coração cheio de encanto por conhecer a história de vocês e levar essa mensagem desse último programa a todas vocês. Boa noite e seja bem-vinda, professora. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui, né? É um prazer estar aqui conhecendo o teu espaço, conhecendo esse programa, né? E podendo participar, contribuir, né? Com as mulheres do século XXI, de alguma forma, com as nossas vivências. Sim. Muito bom estar aqui, uma honra. E quando você falou de mulheres do século XXI, eu lembro que eu sou uma mulher do século XX e XXI, né? Porque eu nasci no século XX. Então, nós temos toda uma trajetória de um mundo que se transformou tanto nos últimos 50 anos que às vezes quase não reconhece, né? Muito bom estar aqui com você. Espero que nós possamos contribuir. Com certeza, vocês vão contribuir muito para esse nosso programa. E a você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, você já agradeceu o teu Deus hoje? Convido você a vir assistir o programa com nós hoje. Pega teu chimarrão, o que mais se gosta de fazer e faça o teu micro momento de felicidade com a tua família aí, ouvindo esse programa que ele é para toda a família. Mas principalmente, aonde nós tivermos uma mulher na sociedade bem cuidada, que ela tenha os olhares com políticas públicas voltado ao teu viver, ao teu ser do dia a dia, nós podemos ter a certeza que temos uma família muito cuidada. Nós não vamos ter filhos de muitos problemas, sim, vamos ter filhos daquelas mães, daquelas mulheres que sempre vai ter aquele olhar com a dádiva da vida de todos os dias para cuidar da sua família. Então fica com nós, que esse programa hoje é dedicado a todas nós. Vamos lá, começamos com a Giovana. Conta para nós a sua história, da onde que você é, né? É a vivência para depois nós entrarmos nos desafios, né? Como você falou, eu sou professora, né? Fui professora durante 30 anos, hoje sou aposentada nessa área. E após um período de aposentadoria, praticamente 2 anos, eu comecei a fazer alguns cursos e me interessei muito pelo autoconhecimento. Então, resolvi fazer psicologia. Fiquei 5 anos numa faculdade. Hoje eu tenho 58 anos, então eu comecei, a minha preocupação no momento era, eu tenho uma idade avançada, digamos assim, né? Em relação aos demais que eu vou encontrar na minha sala de aula, mas, pelo contrário, eu encontrei pessoas também da minha idade, pessoas mais jovens, e essa troca de experiência entre as gerações foi riquíssimo, enriqueceu o meu currículo, me enriqueceu como pessoa, me fez entender a geração atual, né, a geração mais jovem, a geração dos 30, 40, né, e a minha geração de 50 a mais. Eu tenho 2 filhas, e elas são, assim, a coisa mais valiosa que eu tenho. Elas é a Natasha, a Natane, né? Elas têm as suas profissões, elas exercem também, são mulheres que trabalham para abençoar e também
edificar a vida de outras mulheres. Ambas trabalham com mulheres em diferentes faixas etárias, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A minha vida hoje é ensinar, de certa forma, a palavra, né? A palavra de Deus, porque também sou pastora ali na igreja, na comunidade Zoe. Então, eu faço parte dessa comunidade e lá também eu pastoreio mulheres de várias faixas etárias. Estou ali contribuindo também para que essas mulheres também possam ter uma assistência em relação à área espiritual, e também trabalho na área de saúde mental com a área de psicologia atualmente, né? Que maravilha! Vamos lá, professora. Eu sou Bernadette, sou casada há 37 anos com Geraldo Vieira. Sou natural de Santa Catarina, Joaçaba. Nós viemos para Laranjeiras quando eu era pequena ainda. Minha família viveu toda aqui, né, todo esse tempo. Tenho 4 filhos. 3 são casados, 2 são pastores, né? Felipe é pastor em Beltrão, Francisco Beltrão, da comunidade cristã Zoe de lá. A Bárbara, minha mais nova, é pastora ali na comunidade cristã Zoe em Cascavel. Eu tenho uma filha em Maringá, casada também, e o Samuel, que é o nosso filho que ficou em casa. Também, como a Giovana, faço parte do corpo pastoral da comunidade cristã Zoe aqui de Laranjeiras, auxiliando ali no trabalho, né? Não tem assim específico, a Giovana trabalha com mulheres, né? Mas a gente auxilia ali na igreja, tanto eu quanto o meu esposo, que também é pastor. E eu sou pedagoga aposentada, trabalhei 38 anos em escolas públicas, tanto municipal, nos primeiros 7, depois estadual. Me aposentei já fazem 10 anos, 12 anos de um padrão. E sempre gostei muito de artesanato. Eu, além de ser pedagoga, eu me considero uma artesã. Fiz aula de pintura há muito tempo. Tive já uma escola aqui em Laranjeiras, há uns mais de 20 anos atrás. Daí nós fomos embora, ficamos 18 anos fora de Laranjeiras, pastoreando em outras cidades, e voltamos faz 5 anos. Daí a minha mãe adoeceu com Alzheimer e nós voltamos a ficar com ela. E aí recomecei com a minha escola de pintura. Então, hoje eu tenho uma escola de pintura na garagem da minha casa. É uma escola, assim, muito viva. Atendo muita criança, mas tem adulto. Tem uma mulher que começou agora a fazer aula com Alzheimer. Olha só, coisa mais linda. Eu fiquei encantada de ver ela fazendo aulinha ali, né? Esquecendo e perguntando. E fazia 2 anos, 3 anos já que eu estou com a escola. Fiz, aos 60 anos, me formei em design de interiores. Assim, não para exercer a profissão, mas um desafio. Mais um desafio mesmo para a minha vida. É uma coisa que eu queria desde adolescente fazer esse curso. E foi muito gratificante, foi desafiador. Como a Giovana já falou, nós, assim, os 50 a mais, eu sou 60 a mais, né? Sendo desafiadas a uma profissão nova, a uma faculdade, ao enfrentar essa coisa diferente do nosso tempo, né? Nós nos formamos com 21 anos, 22 anos na faculdade, olha, fazem 40 anos. Então, muito bom tudo isso, sabe? E essa é a minha vida. Tenho 5 netos. 5 netos, sou vozinha de 5 netos já. Que maravilha! Então, hoje, vocês podem ter certeza que daqui nós vamos ter um programa como todos os outros, né? Muito enriquecedor para quem está nos assistindo aí. Então, nós estamos falando dos desafios das mulheres do século XXI e as suas conquistas. Para vocês aí que já estão, uma já 50 e outra 60, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam na área que vocês atuam, né? Que vocês atuaram como professora e que vocês estão hoje. Esses desafios, qual que vocês entendem nessas áreas específicas de vocês ali, né? Hoje psicologia e pintura, né? Que você está atuando. Então, o que vocês esses desafios? Na área de psicologia nós temos muitas, né? Psicólogas, mas na área de pintura nós ainda poucas, né, professora? Que a gente tem aqui. Então, pouquíssimas. Olha, eu há alguns anos tenho tentado treinar algumas alunas ou alunos mesmo, né?
para que possam me ajudar, eu não consegui até agora ninguém que dissesse, eu quero. Porque eu penso que um desafio muito grande que nós temos hoje é assim, tudo é muito rápido. Eu quero as coisas para ontem. Já, o celular rápido, um banco rápido, tudo rápido. E quando você se dispõe, por exemplo, a aprender alguma coisa, você tem que entender que isso não acontece rápido. É um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Agora eu aprendi mais um, então eu subo mais um degrau. E eu acho um desafio imenso para todas as mulheres. Não vou dizer só mulher, porque nesse programa nós estamos falando de mulheres. Essa questão da aprendizagem. Nós tivemos o congresso Rendidas ali na igreja e nós fizemos um workshop, tanto a Giovana quanto eu. E o meu era transforme a sua casa num lar. E o que eu percebo nas mulheres? Que essa geração mais jovem que nós, é uma geração que trabalha muito e é uma geração que não tem tempo e não ensina a próxima geração. Então, eu vejo uma geração de adolescentes que não sabem fazer quase nada. Não sabem um artesanato, não sabem o cuidado com uma casa, o cuidado mesmo com o ambiente onde elas estão, o quarto delas, que seja, não sabem fazer porque não tem quem tenha tempo ou até disposição para fazer esse ensino. Então, para mim, esse é um desafio muito grande, porque eu acho que nós precisamos aprender a fazer coisas, sabe? Nós precisamos aprender. Tudo que estiver disponível, eu entendo assim, tudo que está disponível para que eu possa aprender, eu vou buscar. E eu vejo uma geração que, sei, posso estar errada, sabe? Mas eu creio que falta isso, né? Essa disciplina, essa disposição, esse sentar e agora eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou investir tempo. Porque tem que investir tempo para você aprender, seja qualquer profissão que for, né? Você precisa investir tempo para a aprendizagem. A gente já passou por aqui, em outras conversas a gente já vê, quando você falou aí, eu vejo muito a questão da terceirização, né? Sim. Manda os filhos para a escola, a terceirização da educação. Porque não se tem tempo para ficar em casa, né? A necessidade do mundo está girando muito rápido e você precisa buscar algo para você manter a tua família. E muitas vezes são muitas mães solos, né? Muitas mães sozinhas ali que tem que fazer isso e não se tem esse tempo, né? E que isso ele vai interferir muito, já está interferindo, né? Nós estamos no século XXI na interferência disso, né? Então é um detalhe que a gente tem que começar a repensar, né? Sim. Não a gente pensar que os problemas sociais é a responsabilidade de política pública, não. Os problemas sociais são de todos nós, né? De uma sociedade, quando você quer ter os olhares diferentes, tem que começar por nós mesmos, né? Sim, então, com certeza. É um programa hoje muito desafiador mesmo, né? E falando de desafios, quando você me pergunta especificamente na área em que eu atuei e atuo atualmente, eu vejo assim que a gente tem que pensar um pouco além, né? Sim. Não só nessa especificidade, mas a mulher quanto mulher. Então, quando você fala assim, qual é o grande desafio da mulher do século XXI? É ser mulher. É exercer esse papel de mulher dentro de uma sociedade que é patriarcal e que não dá esse valor e essa voz à mulher. Então, hoje, para a mulher ser ouvida, ela tem que gritar, ela tem que se fazer ser ouvida. Quando ela precisa desse apoio, dessa valorização, dessas políticas sociais que você citou ali no início, é necessário todo esse apoio, esse aparato para a mulher se manter. Porque se a gente olhar assim, ainda hoje há uma diferença salarial muito grande entre homens e mulheres. Eu posso fazer o mesmo papel que um homem faz, mas eu ganho menos que ele.
Entende? Então, há essa disparidade salarial, disparidade de valor, de valorização, e a gente não precisa ir tão longe. No nosso dia a dia, ali no nosso cotidiano, quanto mulheres, aquelas que convivem com uma família maior, elas chegam em casa tão cansadas quanto todos os outros membros da família, seja o esposo, o companheiro ou quem está lá com ela. Só que a responsabilidade fica sobre ela. Então, eu acredito que é necessário mudar essa cultura de olhar sobre o papel da mulher, não só na área da questão lá da casa, da parte doméstica, mas também quanto à área social e à área profissional. Mas perceba que se nós não mudarmos dentro de uma cultura, dentro da nossa casa, essa cultura, fica muito difícil mudar uma cultura maior. Então, geralmente, você não muda lá o maior para o menor, você começa do menor. Então, é necessário entender que o homem também tem suas responsabilidades de lavar uma louça, de limpar uma casa, de dividir o trabalho, de dividir os afazeres. Hoje, em alguns casamentos, a gente já verifica isso, que são casais mais jovens, que eles dividem. Não, você cozinha, eu lavo a louça. Mas isso, na nossa época, era impossível acontecer. A responsabilidade era só nossa. E muitas das mulheres hoje, jovens ainda, elas carregam essa obrigação de serem só elas fazerem tudo. É necessário que elas façam. A pessoa que acompanha ela, o seu marido, companheiro, muitas vezes ele não tem essa responsabilidade. Mas a fala vem assim: eu trabalhei o dia todo. A mulher também trabalhou o dia todo, né? Ela chega com o mesmo nível de cansaço em casa. E a necessidade, então, dessa divisão de afazeres domésticos entre o esposo, entre os filhos, para que não recaia só sobre os ombros da mãe, da mulher trabalhadora, da mulher que está ali, que tenha o mesmo nível de cansaço dos outros, e até mais, porque ela tem, além de tudo lá fora e toda a carga emocional que ela demanda, ela tem tudo em casa ainda. E como você colocou, existem as mães que são mães solos. Então, ela tem ainda mais essa recarga, né, da provisão dos filhos, sem dividir essa provisão. Muitas vezes não recebe, né, a sua pensão como deveria receber. Então, tudo isso é uma luta. Então, quando você pergunta para mim assim, qual o desafio maior do século XXI em relação às mulheres, é ser mulher mesmo. É exercer o seu papel de mulher e ser ouvida quanto mulher e quanto humano nessa sociedade que observa-se muito mais o lado masculino, né? O lado da força, o lado patriarcal, e a mulher é subjugada. Então, talvez algumas, né, que nos ouvem hoje, talvez pensem assim, não, mas não é assim. Mas se nós estamos olhando num âmbito geral, você pode perceber quantos casos de feminicídio, de assédios hoje que nós temos, de violência doméstica. Por quê? Porque a mulher é subjugada nessa sociedade. Ela não é considerada, ela é considerada a mais fraca, quando, na verdade, ela é mais forte, né? Ela é forte. Não existe o mais forte ou o mais fraco, né? Mas ela é muito mais corajosa, né? Sim. Ela é muito mais corajosa diante desses desafios enfrentados, esse desafio de ser mulher, né? A questão, assim, de olhar para ela e dizer, puxa, eu vejo você, eu entendo você, eu vou ajudar você, né? Que é isso que eu acredito que você está tendo um olhar sobre as mulheres diferenciadas e também mostrar essa realidade para elas. Porque muitas de nós só conseguimos ver o nosso próprio papel quando alguém nos mostra, olha, você está sendo assediada e isso aqui não é correto, isso aqui vai prejudicar você está percebendo o quanto? Porque nós estamos tanto como numa roda viva, num piloto, que a gente chama de um piloto automático, correndo, que a gente não tem tempo para parar e pensar em nós, quanto mulheres, e o nosso papel na sociedade. Uhum. Acho que é por aí. Na minha casa, aconteceu diferente, assim, da que a Giovana falou. Nós, desde que casamos, eu e o marido, nós dividimos as tarefas, até com os filhos. Tanto é que eles cozinham, tanto menino quanto menina, né? Todos eles participaram, porque eu penso em que um lar, uma casa você faz,
né? Você ergue 4 paredes para um telhado, você faz uma casa. Agora, um lar é uma construção. É uma construção de todo dia e é uma construção que todos precisam estar presentes, participando dessa construção. Então, quando eu falo assim que hoje falta esse ensino, para mim isso aí é fundamental. Esse ensino das gerações mais antigas, que somos nós, né? Essa geração, ensinar a geração mais jovem. A ensinar até como ter um casamento saudável. Um casamento saudável que precisa ser amigo do marido, o marido amigo da esposa, os filhos, ter amizade dentro de casa. Então, precisa, eu sinto assim um vácuo na vida das pessoas desse ensino. Você falou de terceirizar, né? A escola também, a família está terceirizando. Que a escola, ela foi projetada para ensinar. Ensinar o português, a matemática, a ciência, a geografia. Tá? Mas hoje a escola ensina e educa e alimenta. Ensina, educa e alimenta. Porque isso aí a família já não dá conta mais. Não dá conta mais. Eu tenho um outro pensamento, assim, talvez as pessoas vão dizer, mas, nossa, olha essa aí falando. Eu penso que nós perdemos muito tempo na nossa vida com coisas que não são importantes e deixamos de lado aquilo que realmente importa. É verdade. Nós perdemos muito tempo. Nós perdemos muito tempo com o celular, nós perdemos muito tempo em redes sociais, nós perdemos muito tempo como mãe, de você ter uma conversa franca lá com teu esposo, com teus filhos, ter um diálogo, ter um momento gostoso com eles. Porque nós gastamos, que o tempo continua com 24 horas, né? Sim. Gastamos muito do nosso tempo com coisas que não trazem benefício algum. Outra coisa, detalhe também que se tocou aí, né, Bernadette? A questão de você ter hoje, muitas famílias não têm tempo de arrumar uma mesa, de sentar em volta e fazer uma refeição, né? Sempre correndo, ou vão com o celular na mesa, né? Ou a televisão ligada, comendo na frente. Então, eu acho que a rede social, ela é boa, traz algo, sim, a gente concorda, mas é como tudo, né? Você tem que ter um momento de educação também, né? Bem isso. Na verdade, tudo ele é muito bom, desde que haja um equilíbrio. Sim. Né? Se você perder esse equilíbrio, aí você perde, você não consegue mais colocar em ordem, né? O seu cérebro vai ficando viciado naquilo, dominado por aquilo, e você não consegue deixar de lado. Você parece que está faltando alguma coisa se você esquece o celular em casa, né? Sim. Se você sai correndo porque você não pode. E, na verdade, não é bem assim, né? Mas você entende dessa forma. E quando a Bernadette falava que sobre a questão do ensino e a questão de passar, da mulher passar o que ela aprende, o que ela sabe para sua filha ou para outra geração, eu acho isso de suma importância. Mas hoje a gente não percebe que isso está acontecendo, primeiro pela falta de tempo e porque talvez essas mulheres ou nós mulheres também já não recebemos daquelas que deveríamos receber um ensinamento para poder passar. Então, se eu não aprendi, eu também não posso ensinar. Né? É tudo assim, uma questão, uma geração traz sobre a outra geração aquilo que não aprendeu ou aquilo que aprendeu também, né? A gente só vai dar o que você recebeu, né? Ou o que você aprendeu. Então, às vezes, não dá tempo, né? Não dá, você não... Às vezes a gente quer exigir, mas como que você vai receber se a pessoa não teve, né? Mas sabe, Jane, eu conversando com uma mãe hoje lá na pintura, foi buscar sua filhinha, e ela se sentiu desafiada lá do workshop, né? E eu comprei foi lá me mostrar o fio que ela comprou, a agulha, e eu vou aprender a fazer crochê. E hoje tem tutoriais para tudo, né? Sim. Tem tutoriais para qualquer coisa que você queira. Eu não sei, eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita vontade de aprender a fazer as coisas, sabe? Ver alguma coisa ali, nossa, eu quero fazer isso, eu quero aprender. Então, nós não podemos também ficar assim como se fosse uma muleta, uma justificativa para tudo, mas eu não sei fazer. Não, eu não sei ainda, mas não me impede de aprender. Sim. Né? Não tem empecilho.
Não tem empecilho. Você falou da mesa, né? Jesus, ele sempre nos convida para a mesa. Sempre nos chama para a mesa. Como a mesa é um lugar importante dentro de uma família. Quando nós sentamos à mesa, vamos fazer a nossa refeição, vamos conversar, vamos brigar, vamos se acertar. Não é assim que acontece na mesa? E as pessoas realmente, um come na frente da televisão, todos com o celular ali, né? Não tem mais essa mesa aqui que nós estamos aqui, ó, com água, mas é uma mesa, nós estamos conversando. Então, a aprendizagem, eu não sei. Eu tenho muitas coisas que eu não sei ainda. Mas o que me impede de buscar alguém que me ensine, um tutorial? Eu quero aprender. Eu, quando comecei a aula de pintura, eu tinha assim, uma fascinação por arte, por pintura em tela especificamente. Disse, meu Deus, eu preciso aprender. E naquele tempo, lá no século XX, não tinha essa internet que tem agora, que você vai lá, ó, faça assim, faça assado. Eu precisava de uma professora que me ensinasse. Primeira coisa, eu quero aprender. É a primeira coisa. Eu acho que é o ponto de largada ali, né? Eu quero aprender alguma coisa. Eu quero aprender uma profissão nova. Eu quero aprender um artesanato. Eu quero aprender algo novo. E depois que você decide o que você quer, aí você vai em busca de... Eu acho assim que como nós podemos trabalhar esse desafio e promover a igualdade de gênero, né? Eu acho que a gente quase já meio discutiu também sobre essa questão da igualdade de gênero, da gente levar... Sim, as políticas sociais são algo sim, bem, bem importante e básicas, né? A educação, né, são a base assim, para tudo. Porque sem você ter conhecimento, você não vai a lugar nenhum, né? O conhecimento faz parte. Então, ter essa igualdade de gênero é algo que nós estamos caminhando para isso. Eu quero crer que isso vai mudar muito ainda, né? E é a necessidade disso. Mas nós temos uma caminhada longa pela frente. Não é uma caminhada fácil, uma caminhada árdua, para poder modificar a mentalidade, para poder transformar essa realidade em que hoje as mulheres estão inseridas. De tantas injustiças e violência contra, né, as mulheres em si. Olha, eu fico ouvindo, a gente ouve tanto essas questões do feminicídio, a violência contra a mulher. Nossa, cada jornal que você assiste é desesperador, né? E eu fico assim me perguntando que a sociedade agora se divide assim em grupos, né? Eu tenho que respeitar esse grupo. Eu penso que nós precisamos respeitar o ser humano. O ser humano. Há um desrespeito com o ser humano. Independente se é mulher, se é homem, há um desrespeito com o ser humano. Se nós aprendemos a palavra de Deus, né? O que Jesus fala na sua palavra, de amar o próximo, de cuidar. Porque quando você ama o próximo, você ama a Deus, que é o mandamento primeiro da palavra de Deus, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, você vai respeitar as pessoas. É isso que eu penso que nós temos que trabalhar na sociedade, onde nós estivermos inseridos, esse respeito à pessoa, ao ser humano. Ao ser humano. Eu tenho que respeitar o ser humano. Eu sou um ser humano e eu preciso me respeitar e respeitar o outro ser humano também. Cuidar do outro ser humano como o meu irmão, como o meu igual. Eu sou um ser humano. Olha, eu estou lá na delegacia fazendo um projeto de pintura lá com os presos, são rapazes que poderiam ser meus filhos. E eu vou lá porque eu respeito eles como ser humano. Não sei qual é o crime que cometeram, não sei absolutamente nada. Nem quero saber. Mas é um ser humano que errou, que está lá pagando por algo que fez, mas ele continua sendo um ser humano. Ele continua sendo um ser humano. E nós precisamos oportunizar para esses seres humanos uma oportunidade de uma vida diferente. Uma vida diferente. Não existe uma condenação total, né? Existe uma oportunidade. Eu posso, com um pouquinho que seja, com um pouquinho que seja na minha vida, dar uma oportunidade para essa pessoa
pensar, não, eu posso ter uma vida diferente. Eu posso sair daqui com uma vida diferente. Então, nós temos que pregar esse respeito às pessoas. Isso está se perdendo, né? Sim. Eu acho assim que quando a gente fala em desafios, em conquistas, a questão do respeito ao ser humano está se perdendo muito, né? No tempo dos nossos avós, era senhor, senhora, com licença, por favor. São as palavrinhas mágicas, né? Mas eu vejo também que hoje a vida de ser o tempo corrido demais, a ganância pelo poder, né? A ganância pelo poder, eu sou tipo, não importa quem está aqui, eu vou passando, né? Eu vou indo. Então, isso é um desrespeito com o ser humano. Então, isso que a gente tem que voltar, que nem você falou, né? O pouco que eu faça, ele está contribuindo para uma sociedade. Nós falamos de desafios e de conquistas. Mas o que nós esperamos de uma sociedade? Será que eu estou contribuindo para que a minha sociedade, meus netos e netas daqui a uns anos, que sociedade que eles vão receber? Né? Ou eu vou ficar dentro de uma caixinha quietinha lá, eu já fiz a minha parte. Não. Eu tenho que pensar de que eu fiz a minha parte, eu sou ser humano, mas eu tenho que contribuir com essa sociedade ainda. Porque nós todos podemos fazer. E se nós contribuímos enquanto ser humano, respeitando o outro, nós podemos fazer isso. Né? Isso não depende de banco de faculdade. Eu sempre falo. A educação, você se traz de casa. Não é dentro de um banco de faculdade que você vai trazer a tua educação. Né? Você traz lá da tua casa o respeito pela mãe, pelo pai, respeito pelo ser humano, que a gente tem que levar para essa nossa sociedade. Então, eu acho que o maior desafio que nós trazemos hoje, no século XXI, além das conquistas que nós já fizemos, a respeito da valorização do que nós queremos para uma sociedade, o ser humano principalmente, independente, né? Nós falamos de violência, todas as situações a gente fala questão de violências, né? Que sociedade que nós queremos? Os filhos das violências, os filhos dos feminicídios, né? O homem se acha que ele é dono da mulher, né? Ele perdeu o seu respeito, não aceita muitas vezes, né? O fim do relacionamento, né? Então, assim, eu acho que está se perdendo principalmente o amor, né? O amor humano, esse amor. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para que isso melhore? Nós conhecemos o problema. E o que nós podemos fazer? Né? Vocês são pastoras, pregam direto sobre a palavra, né? E eu acho que vai dentro dessa parte também, né? A busca do Deus, que o Deus, ele é universal, não é placa de igreja, né? Eu sempre falo, nós precisamos ter isso, né? A partir do momento que você vai, então vocês levam, todos nós devemos levar aos 4 cantos onde nós andarmos, falarmos do amor de Deus, do respeito, né? Ele pede que nós amemos. Por mais que Jesus também, lá temos na Bíblia, ele foi traído, né? Ele teve todo aquele sofrimento. E eu sempre digo, às vezes, algumas situações eu falo, né? Se nem Jesus contentou nós, quem somos nós para contentar o povo, né? Mas eu preciso fazer a minha parte, enquanto ser humano, enquanto uma filha de Deus, né? E eu quero que vocês falem para mim dessa parte agora. O que nós podemos fazer, né? Para que a gente possa ajudar essas pessoas? Como que nós vamos estar atuando, né? Então, nós temos alguns projetos, sim. Nós temos uns projetos com adolescentes na igreja, que também trabalham com a faixa etária ali desde os 8 até 15 jovens, né? Então, eles estão acolhendo, estão envolvendo, cuidando. Então, a igreja, ela faz o seu papel na sociedade, né? Mas eu vejo assim, é uma instituição. Mas eu creio, e eu sei disso, é que Jesus é a única forma das pessoas se encontrarem e aprenderem a amar, entendendo esse amor que Jesus teve por mim
teve por nós e que morreu e ressuscitou por mim e por todos, para que a gente pudesse ter vida. A palavra fala assim, de vida em abundância. Mas para eu ter essa vida em abundância, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso compreender, entender e aceitar esse amor que Deus teve pela minha vida, dando seu filho por mim. Então, não existe sinal de amor maior. Então, quando eu começo a entender esse amor nessa dimensão, eu começo a entender também o quanto eu tenho valor e o quanto eu sou importante. E à medida que eu mudo o meu olhar sobre mim, eu mudo o meu olhar sobre o outro. E passo a olhar ele, né, Bernadette, com um olhar transformado, um olhar assim, um olhar de como Jesus olharia para ela hoje, né, com as dificuldades que ela está enfrentando. Por quê? Porque ele olhou para mim, ele conhecia a minha questão miserável, a minha vida miserável. Então, quando ele olha para mim, ele diz, ok, eu aceito você assim, venha, você aceita o meu amor, eu aceito o seu amor, eu aceito o seu sacrifício, e eu vou para ele, a minha vida então é transformada, e eu passo a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Então, a sociedade hoje, sim, precisa de Jesus. Eu creio que é o que vai mover, o que vai transformar. Porque às vezes nós falamos sociedade, mas nós esquecemos que eu sou sociedade. Então, quando eu faço o meu papel, se todos fizessem o seu papel, nós teríamos sociedade perfeita. Isso é impossível, nós sabemos que isso não acontece. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós levamos a palavra, nós falamos do amor de Deus, falamos o quanto a pessoa tem valor, o quanto ela é importante. Porque se ela não entende o seu próprio valor, como é que ela vai valorizar o outro? Né? Então, o nosso papel quanto ser humano que conhece a Jesus, não só por ser pastoras, né? Mas porque passamos por essa experiência e passamos a experiência de saber que Ele nos amou primeiro, que Ele olhou para mim diante de tudo que eu era e Ele disse, ok, eu aceito você assim, venha como você está. E Ele foi me transformando no que eu sou hoje, em alguém que não sabe viver sem ajudar as outras pessoas. Eu entendo que esse é o papel que eu desempenho na sociedade. Então, essa é a Giovana Sociedade, né? Esse é o meu papel pequeno, mas eu estou fazendo algo. Não importa a dimensão, se é maior, se é menor em relação a isso, mas eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte e ajudar lá 8 mulheres a entender esse amor que Deus me ama, a entender lá com 5, 6 mulheres que estão passando por dificuldades no relacionamento e que precisam entender que elas também são amadas, que elas não foram valorizadas e que Jesus ama assim elas, que elas precisam entender esse amor, né? Então, quando você passa tudo isso para eu falo específico em mulheres porque é com quem eu trabalho, quando você tem lá na sua célula, que eu tenho a minha célula também, que eu tenho lá minhas 5, 6 pessoas, mulheres lá que eu estou conversando, se elas têm problemas, eu estou ajudando, eu estou orando, eu estou buscando, então eu estou fazendo a minha parte. Então, para fazer essa sociedade melhorar, eu preciso conhecer Jesus, entender o amor dele, para poder amar o outro. Enquanto eu não entendo esse amor, a sociedade está no caos que está, porque não sabe o valor que cada ser humano tem, que foi o que a Bernadette falou. Sabe, nós não conseguimos, com o nosso amor natural, amar as pessoas da forma como Jesus pede que amemos. Porque o nosso amor natural, até com os filhos, aí diz, eu te amo, mas. Tem um mas, né? A pessoa, você falou, Jesus foi traído, e mesmo assim ele amou Judas. Então, o nosso amor humano, natural, é um amor falho. Quando a policial, a Bilene, eu posso contar essa história? Pode. Então, a Bilene me encontrou na livraria ali, o Iberê, e pediu se tinha alguém, se ele conhecia alguém que fizesse pintura para ensinar os presos lá, que tinham os presos que tinham talento, tinham uma predisposição para pintura, e ela estava dando aula com um tubinho de pintura de tinta de tecido e não sabia como fazer isso. Daí o Iberê falou, eu conheço lá a Bernadette, ela dá La Casa de Ornella na minha escola. E ela me procurou. Quando ela me procurou, eu, assim, a primeira reação assim, que eu tive, dar aula na cadeia. Nossa, eu nunca entrei numa cadeia. Eu levei, assim, aquele susto, assim, sabe?
me veio na hora, assim, na minha mente, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, disse assim, eu estive preso e fosse me ver. Que Jesus fala na palavra dele, eu estive preso e você foi me ver. Cada vez que você fizer para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Me veio aquela palavra, que não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá. Mas não é o meu amor humano, é o amor de Jesus que nos constrange a fazer isso. Esse respeito, esse amor pelo ser humano, que é o amor de Jesus em nós. Eu preciso mostrar, mas não é mostrar assim falando, eu amo você, não. É a ação. Né? É um amor de atitude. Então, eu quero demonstrar esse amor de Jesus, então eu vou ter uma atitude de amor com o meu irmão, com outro ser humano. Quando a gente fala assim, né, de lutas, eu sou um pouco assim reticente com essa coisa de lutas de categorias, de classe, porque nós temos que lutar para a valorização do ser humano. Existe uma guerra assim, entre homens e mulheres, sabe? Uma guerra. Aí eu tenho que ser mais que o homem, a mulher tem que ser mais que o homem tem que ser mais que o homem. Não, nós somos seres humanos, nós podemos andar junto, caminhar junto, um ajudar o outro, né? Então, para mim, essa é a luta. Essa é a luta. Quando eu falo assim, eu já comentei com uma pessoa assim, eu estou indo dar aula na delegacia, a primeira vez que eu estou falando para um monte de gente que vai ouvir, né? Porque não é nada para mim, é para o Senhor Jesus, eu faço por Ele. Mas uma pessoa disse para mim, você não tem, você é louca. Para que dar aula para aquele povo lá? Eles estão lá porque eles merecem estar lá. Né? Para que você fazer isso? Eu faço porque o Senhor Jesus me constrangeu a fazer. É por Ele só. Não tenho benefício algum com isso. Não tem benefício nenhum. É o Senhor Jesus que colocou isso no meu coração, que precisa, aquelas pessoas que estão lá, de alguma forma, precisam que eu esteja lá, naquele momento, naquela 1 horinha por semana. De alguma forma, eu preciso estar lá. Ajudar um pouquinho para essa mudança que nós queremos na sociedade. A Giovana falou, a sociedade somos nós fazemos parte disso daí. Então, eu posso contribuir, nem que seja com uma gotinha d'água, né? Eu posso contribuir para essa transformação. Nós somos em Laranjeiras 32 mil habitantes, né? Se cada um pudesse ajudar um ou outro de alguma forma, né? E somos 52% mulheres. Olha, né? Só. Então, eu vejo que o trabalho que a gente tem que realizar é isso mesmo, né? Sempre falar para as mulheres, elas nunca estão sozinhas. Elas têm uma rede que elas podem contar, né? As instituições, a gente fala as igrejas, independente de qual placa que for, lá tem gente acolhendo a cada um, né? Onde você for, independente, se vai lá na igreja da Zoe, se você vai na igreja católica, se vai na Assembleia, na congregação cristã. Então, assim, tem vários nomes, né? De instituições, a gente fala. Porque a igreja e o Deus, ele é um só. Então, não se sinta sozinha. Você que está nos assistindo aí, está passando por desafios, por situações que muitas vezes você não sabe aonde buscar. Mas você sabe que nós estamos aqui, né? Das redes sociais também você pode chamar, pode mandar pelo Facebook mensagem para nós, pode mandar um direct lá no Instagram, entendeu? Olha, eu sou a Maria, eu estou passando por uma situação assim. O que você pode fazer para me ajudar? Pode mandar para a Giovana, para a Bernadette, pode mandar para mim. Então, assim, vocês nunca estão só. Antes, quando nós estávamos em off, a Bernadette perguntou, né, quando que a gente tinha começado o podcast e o objetivo, né, do podcast. O podcast ele tem o objetivo de que você nunca está só. De trazer histórias como nós estamos trazendo hoje. Como muitas já passaram aqui, já temos mais de 10 episódios de histórias, uma diferente da outra, mas com o mesmo intuito da motivação e de falar que você não está sozinha. Nós todos somos de uma irmandade e essa irmandade tem que se ajudar. Ajudar num bom dia, numa boa tarde. Usa as redes sociais, está aqui para isso mesmo, para você não estar só. Então, em Laranjeiras do Sul, a gente tem, e aonde todos os nossos que tem aqui na nossa comarca, eu falo comarca que atende aqui ao fórum,
somos em 5 municípios e somos um total de 68 mil habitantes nesse contexto aqui, e que vocês estão nos assistindo. E estendemos também dentro da Cantuque de Iguaçu, que muitos outros municípios estão também nos assistindo, que dá um total de 248 mil habitantes. Então, se imagine só, toda essa população sendo e falando a mesma linguagem do amor, e acolhendo e sendo solidário com cada um de nós. Mas, primeiramente, eu digo para cada um que está nos assistindo, seja solidária com você. Você mesmo. Procure algo, conheça você, se cuide, né? Nós só vamos falar o que o nosso coração sente e está cheio. Então, a gente precisa cuidar. Cuidando da nossa saúde, né? Cuidando da parte espiritual. Mas, enfim, nós queremos... a gente traça sempre um roteiro, né? A gente vem aqui com perguntas, com um questionário grande para querer. E assim vai se encaminhando, né? Uhum. Como é bom a nossa conversa, porque ela vai se encaminhando uma à outra, aí falando do que a gente vem aqui para falar das conquistas, dos desafios, e assim a parte de nós mulheres, né? Nós falamos da questão de violência, mas a gente precisa tomar esses devidos cuidados quanto à educação, né? Uhum. Eu sei que vocês já falaram, esse final de semana vocês fizeram o encontro às rendidas, né? Uhum. Que ocorreu ali no templo de vocês. Gostaria que vocês nos contassem um pouco, né? Eu sei que a Bernadette ela foi falar sobre a questão da casa, né? Uhum. Então, conta para nós essa questão da casa, como que é a casa que nós estamos preparando hoje, né? Qual foi o teu workshop também, que a Giovana também falou lá. Então, conta para nós, né? Quem não pôde ir, quem não faz parte, não foi lá, hoje vai ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre essas conquistas e desafios, porque eu vejo que também é uma conquista essa parte de fazer um congresso que foi, né? As rendidas. E eu sei que vocês lá ministraram muito bem essas falas e atenderam essas mulheres, essa pessoal que estava lá. Conta para nós um pouco sobre como que foi a casa. Então, esse congresso foi muito bom, foi maravilhoso. Começou na sexta-feira, terminou no domingo de manhã. Nossa pastora ali da Rede Zoe, a Suelen, Deus colocou isso no coração dela. Foi um desafio, né? Primeiro congresso. E nós fizemos workshop. A Giovana fez dela, eu fiz o meu. E o meu era como transformar uma casa num lar. Porque casa todos nós temos. Agora, lar é uma construção, né? E essa questão do lar é assim, ó, é a questão do diálogo. Ouvindo você falar da questão da violência doméstica, é coisa triste, né? Ver as mulheres ainda sofrendo esse tipo de coisa. E nós precisamos também, aquilo que você falou, que elas não estão só. E nós, como igreja, estamos também abertas para ajudar no que for necessário e que essas mulheres não fiquem sofrendo sozinhas e denunciem, procurem ajuda. É isso que eu sinto isso no meu coração. Procurem ajuda se estão sofrendo violência dentro de casa. E não é só a violência física, é violência verbal também, né? Às vezes o marido lá, o companheiro não bate, mas verbaliza uma violência sem precedente com a mulher. Então, nós, como igreja, nos colocamos, eu tenho certeza que a Giovana mesmo, como igreja abertas para ajudar essas mulheres. E no workshop, nós desafiamos as mulheres a fazer da casa delas. Não é, às vezes a gente pensa assim, mas a minha casa não tem aqueles móveis planejados, não é bonita, não é grandona, então não tem como fazer um lar. Não, tem sim. Tem como nós deixarmos a nossa casa agradável, gostosa, um lugar gostoso de ficar com aquilo que nós temos dentro de casa. E eu citei assim alguns pontos. Primeiro, a primeira coisa que para fazer da tua casa um lar tem que começar lembrando que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus mora em nós, então a primeira casa que eu tenho que cuidar é essa casa aqui de dentro. É essa casa aqui, que eu tenho que cuidar dessa casa, porque essa casa aqui dentro, cuidada, ela vai refletir fora.
Quando eu deixo que o Senhor desenvolva dentro de mim o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a bondade, que é a mansidão, que é o domínio próprio, né? Quando eu permito isso, que Deus faça isso dentro do meu coração, eu vou estender isso para o meu esposo, para o meu pai, para a minha mãe, não só casado, né? Meus filhos, meus irmãos, eu vou estender isso para eles também. E essa questão de fazer da casa um lar passa pela questão da organização, passa pela questão da limpeza, né? Eu bato muito nessa coisa de celular, porque muitas mulheres gastam 2, 3 horas por dia num celular, mas não conseguem, né, aprender a fazer alguma coisa diferente, não conseguem fazer uma mesa para a família para comer, não conseguem organizar a casa. Por quê? Porque está gastando muito tempo naquilo que não é fundamental. Então, o lar, ele tem que ter o amor de Jesus, primeiramente, depois uma organização, uma limpeza, um lugar. O lar, para mim, é um lugar que eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero chegar ao fim do dia, eu quero voltar para o meu lar. Não é uma casa, é um lar, é um ninho, é um aconchego, assim, é fofinho, né? Lar, para mim, é uma coisa fofinha, assim. Ai, que gostoso eu ficar aqui. Que gostoso eu ficar aqui no meu lar, com a minha família, ou mesmo sozinha. Né? Ou mesmo sozinha, ai, que gostoso eu ficar aqui no meu cantinho, no meu lar. No meu lar. E frisei muito para as mulheres, às vezes, eu não tenho casa própria, eu não posso ter um lar. Pode. Aquela casa alugada, quando você paga aluguel, é o seu lar. Né? É o seu lar. Então, nós é que fazemos esse aconchego dentro da nossa casa, que os nossos filhos, principalmente que tem filho adolescente, que não gosta de ficar em casa, não quer ficar em casa, trazer eles para perto. Né? No lar tem amizade, no lar tem amor, tem companheirismo, tem um cheirinho de pão. Tem um cheirinho de pão. Não tem gostoso? Não é gostoso o cheirinho de pão? Não te uma delícia, remete, né? a um lar? Aquele cheirinho de pão assando. Para mim, esse é um lar. É aquela gostosura. Ai, vai ter um tempo feio, um temporal, mas eu estou no meu ninho, no meu gostosinho ali. Então, e quem dá isso aí dentro de uma casa é a mulher. Nós podemos ter a contribuição do marido, do companheiro, dos filhos, que ajuda a lavar a louça, mas quem torna a casa um lar é a mulher. Porque nós temos essa sensibilidade de fazer isso, sabe? É uma coisa de coração mesmo, de fazer esse lar. De desafio ao lar, hein? A Bernadette falando sobre isso, né? Nós somos amigas muito tempo, acho que mais de 30 anos, a gente é muito mais, né? Acho que mais de 30 anos a gente é amigo. E essa questão de transformar a casa em um lar, eu tenho aprendido com ela, e quando as pessoas chegam, às vezes elas sentem a diferença mesmo, do lar, do aconchego, como é gostoso ficar aqui na tua casa, tem um cheiro gostoso, né? As pessoas gostam de ficar, né, na nossa casa, quando a gente faz essa casa mesmo, o nosso lar, né? Ela deu esse workshop, eu não pude assistir, mas eu tenho aula pessoalmente com ela, né? A respeito disso. E o meu workshop, ele foi voltado mesmo à resiliência. É como desenvolver a resiliência. E diante, assim, de um mundo tão conturbado que nós vivemos, mais do que nunca a gente tem que desenvolver a resiliência. Então, eu estive conversando com as mulheres que estavam lá sobre o que é a resiliência em si, né? Que é o fato de você passar pelas tempestades, mas você se levantar como uma palmeira, né? Porque a palmeira, a tempestade vem, ela vai lá pro chão, dali a pouco ela tá lá no alto de novo, plena, né? Então, é mais ou menos assim que é ser resiliente. E, na verdade, assim, a gente não existe uma pessoa resiliente, mas existe uma pessoa que está resiliente diante daquela situação, né? Então, aí eu coloquei alguns pontos, assim, bem importantes, que eu vou recitar apenas 1 ou 2 aqui, em relação a você, na situação, você cuidar daquilo que você pensa a respeito e olhar para pensar o que você está pensando, porque às vezes nós nos colocamos tão para baixo, né? Isso aqui nunca vai dar certo, eu não vou conseguir, jamais eu vou dar conta disso. A gente usa hoje muito dessa palavra, né? Eu não sei se eu dou conta,
né? Você dá conta, sim. É só você colocar também dentro de você que existe alguém que olha por você, existe um Deus que olha por você, existem amigas que estão ali, aquela rede de apoio que também falei sobre a questão da resiliência. É você ter alguém para contar, alguém para você dizer, eu estou passando por dificuldade, é alguém que você confia, que você vai contar, e essa pessoa não vai contar para outra. Ela vai guardar para si, ela vai dizer assim, eu estou aqui, tá? Vem tomar um café comigo. Né? Então, em muitas situações difíceis que eu passava, uma das minhas amigas, ela não dizia assim. Eu achei isso assim, eu levei para a vida toda e eu pratico. Ela não mandava mensagem perguntando como é que você está. A mensagem dela disse assim, tô passando aí, tô levando um pão e vamos tomar café. Então, é aquela ação mesmo de você ir. Então, esse ser resiliente, ele envolve tantas coisas, mas ele está muito envolvido com aquilo que eu olho para mim, a minha autoestima, aquilo que eu conheço de mim. Eu sei os meus limites, até onde eu posso ultrapassá-los, quem é que está comigo nessa situação. Então, foi uma conversa relacionada a isso. O que eu penso ao meu respeito, como eu sou importante, eu preciso não ficar pensando só que não vai dar, porque eu tenho alguém que está comigo, eu não estou sozinha nessa caminhada, né? Então, a gente foi citando alguns versículos da palavra, quando a gente fala assim, para a gente pensar coisas boas ao meu respeito, ao respeito do que está ao meu redor, ter um olhar diferente sobre isso, né? A palavra diz que tudo que é bom, tudo que é justo, é nisso que eu tenho que pensar, né? Então, a gente estava procurando, assim, levar a palavra e ensinar também com algumas práticas, como ser resiliente mesmo. Como você se manter como uma palmeira mesmo, firme diante das tempestades, e depois que ela passar, você retornar, e como aprender com essas diversidades que a vida nos traz, né? E a gente finalizou ensinando a elas uma técnica de respiração bem profunda, para aliviar, algumas técnicas de como fazer um relaxamento, porque nessas tensões nós vamos tensionar o nosso corpo inteiro, né? A gente vai ficar com pressão alta, com nervos enrolados, né? Não vai ter vontade de fazer muita coisa, mas aí a gente foi conversando e explicando que nesses momentos, esses pontos tem que se levar em consideração, para olhar para você e dizer, porque às vezes assim, eu quero ser resiliente, mas ser resiliente demanda um processo, demanda você passar por situações que forneçam para você condições para você provar a resiliência sua ali, né? Então, muita gente não quer ser resiliente, porque sabe que para ser resiliente vai ter que passar por dificuldades. São as dificuldades que vão moldar você, que vão tornar você estar resiliente naquela situação. Mas ele foi, assim, bem procurado, né, nega? Um workshop foi bastante procurado, porque a gente vê a necessidade mesmo do cuidado da saúde mental nas diversidades, nas dificuldades que nós enfrentamos na vida, né? Mas foi muito bom o congresso, os workshops também foram excelentes, assim, a gente aproveitou muito, tanto no elaborar, a gente aprende também, né? Que quando a gente ensina, na verdade, a gente aprende muito mais. E pena que a gente não pôde assistir uma da outra, né? Sim, mas todos no mesmo aguardando, horário. todas no mesmo horário. Foi o único porém, né? Mas no próximo talvez a gente tenha oportunidade. Precisamos fazer, né? Para mais gente aí, para aproveitarem, né? Isso aí. Então, Laranjeiras está, né? Teve esse final de semana aí derramado de bênçãos, né? Porque um lar resiliente, né? Então, somos, assim, temos a cidade que foi cheia de bênçãos. Eu gostaria de pedir para vocês já, agradecendo a cada uma de vocês, de aceitar o convite de vir falar sobre temas que ele é do nosso dia a dia, né? E já com muita gratidão eu agradeço vocês de ter aceito estar com nós, mas eu quero uma mensagem final para cada uma de vocês, para as nossas mulheres, né? Esse é o último programa do mês de março, que é voltado a elas. Então, precisamos de umas mensagens. Lógico, né? Vocês estarem aqui. E eu não sabia que vocês eram amigas, tá? Sim, somos há 30 tempo. anos, né? De uma amizade, eu não não sabia. Conheço as duas, mas não sabia da amizade de vocês, né? Então,
nós sabemos que lá em cima tem alguém que prepara tudo, né? Então Sim, verdade. eu peço a ele que ele né, conduza os nossos programas sempre, e ele nos conduz sempre levando palavras, né, que a gente precisa. Então eu quero que de cada uma de vocês uma mensagem final, essa mensagem que você que está nos assistindo aí, que não vai esquecer, porque ela fica dentro da plataforma, né, do canal do YouTube. A hora que você quiser ouvir uma mensagem, você vai lá, clica no nosso programa, no podcast Fala Mulheres, e você vai ouvir as mensagens, tanto da Bernadette quanto da Giovana, né? Tá lá lavando a sua louça, limpando a sua casa, coloca na televisão lá e você vai assistir os nossos programas do podcast lá. Então vamos à mensagem final de cada uma de vocês. Então, o que eu quero falar para as mulheres é que nós precisamos ter uma amiga. Tá? Incrível, eu ia falar a mesma coisa. Nós precisamos de uma amiga. Verdade. Nós somos amigas desde adolescente. E trabalhávamos em escolas vizinhas. Acho que nunca trabalhamos juntas, né, na mesma escola. Na mesma escola. Mas nós precisamos de uma amiga. Aquela amiga assim que você olhe e você pensa, eu sei o que ela está vivendo. Eu sei que ela não está bem. E nós somos amigas assim. A Giovana, quando ela não está bem, eu sei. Quando eu não estou bem, ela sabe. E essa amiga, que nós podemos ser nós mesmas, né? Que não precisamos pôr uma máscara, né? Uma fantasia, né? Eu sou o que eu sou com a Giovana e eu sei que ela é o que é comigo. Mas a mensagem que eu quero deixar para as mulheres, tem uma mulher na Bíblia que eu gosto muito da história dela. Ela chama-se Dorcas. É um nome engraçado, né? Dorcas. Essa mulher, um dia ela ficou doente e faleceu. E as mulheres ali souberam que Pedro estava próximo e foram buscar Pedro. E chegando Pedro no lugar onde ela estava, eles pegaram o corpo da Dorcas, arrumaram e colocaram numa cama e deixaram lá e foram chamar Pedro. Quando Pedro veio, essas mulheres chegaram para Pedro e disseram, olha as túnicas, os vestidos que Dorcas fazia para nós. E chorando, né, que Dorcas havia falecido. E Pedro foi lá no quarto onde estava Dorcas, orou, se colocou diante do Senhor em oração, e o Senhor ressuscitou Dorcas. Mas a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: lá no tempo de Jesus, um pouco depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, essa mulher fazia vestidos, túnicas para as amigas, que nós precisamos ter amigas. E o que ela tinha em mãos? Lá naquela época, quando eu fui ler essa história, eu fui pesquisar. Tinha máquina de costura naquela época? Não tinha. Não tinha. Tinha fábrica de agulha? Também não. Tinha fábrica de fio círculo? Não, também não tinha. Tinha fábrica têxtil? Não. Então, eu imagino essa mulher com um tear, fazendo tecido, com uma agulha rústica, talvez de um ferro, uma coisa ali, uma agulha rústica, um fio daquele tear que ela teceu, uma tesoura, que eu imagino um tesourão, assim, uma coisa. E ela, com isso aí que ela tinha em mãos, um pedaço de pano, um fio, uma agulha, uma tesoura, ela ajudou as amigas. Então, às vezes, nós pensamos assim, não há possibilidade para mim. O que eu tenho? Eu não tenho nada. Não, tem. Alguma coisa a gente tem nas mãos. Alguma coisa a gente tem nas mãos. Que a gente pode fazer algo em nosso benefício, nos ajudar quanto mulheres e ajudar a amiga. A amiga. Né? Com aquilo que eu tenho, com aquele pouquinho que eu tenho nas minhas mãos, eu posso fazer isso. Então, essa é a minha mensagem. Leia lá a história de Dorcas, procure lá na Bíblia. Veja essa mulher que tinha tão pouco e fez tanto. Ela fez tanto com aquele pouco que Deus achou por bem ressuscitar ela para viver mais um pouco, para ajudar mais um pouquinho. Que mensagem linda, né? Essa é a minha mensagem. Linda. Eu retorno aqui a fala, Bernadette, tem uma amiga, né? Tem 1, 2, 3 amigas. Na verdade, a gente não tem inúmeras, mas a gente tem verdadeiras, uma Sim. ou duas, né? Dizem que mais de 10 anos, uma amiga, mais de 5 ou 10 anos, eu não lembro a data, você tem uma amiga para a vida toda, né? E eu tenho amigas para a vida toda, então tenham amigas, né?
eu quero, assim, enquanto a Bernadette falava e você me falava, eu queria, assim, dizer para as mulheres, para elas olharem para elas. Olharem para elas e saber que Jesus também olhava para elas. Que lá, quando ele esteve aqui, né, ele tinha discípulos e tinha discípulas, né? A gente ouve falar bastante da questão dos homens que seguiam a Jesus, mas mulheres seguiam Jesus. E Jesus olhava para essas mulheres também. Ele tinha um olhar e ele também morreu e ressuscitou não só para os discípulos, para os homens, mas para as mulheres também. E eu quero dizer para você que você não está sozinha. Jesus, ele olha para você, ele vê você e ele sabe o valor que você tem. Então, aprenda a olhar para você e dizer, não, alguém olha para mim, Jesus olha para mim. Jesus está comigo, eu não estou sozinha. E a gente está aqui, tanto a Bernadette, como eu, como a comunidade Zoe, né? Ou como a Rê falou ali de todas essas outras denominações que nós estamos na cidade para servir, né? Para ajudar, para se colocar à disposição, para ajudar mesmo as mulheres a olhar para si, olhar e saber o valor que elas têm, porque realmente nós somos valorosas. Tem um texto da palavra que eu trouxe para as meninas que fizeram o podcast comigo, que fala que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe de uma forma admirável, né? De uma forma maravilhosa e admirável. E eu brincava com elas, nós somos essas mulheres maravilhosas e admiráveis, cada um na sua força e na sua condição que está mesmo ali nas suas dificuldades. Nós somos maravilhosos, nós somos admiráveis, nós somos corajosas. Por quê? Porque existe alguém que está conosco, né, Bernadette? Então, essa é a minha mensagem para você não esquecer, que existe um Jesus que olha para você. Amém, né? Amém. Que mensagem mais linda. Então, a gente se emociona, porque a gente tem a dádiva da vida, né? Uhum. Então, assim, quanta força nós temos, como nós somos umas mulheres abençoadas, né? Então, eu encerro esse programa com o coração cheio de muito amor, né? E dizer para vocês não estão só. O mês de março foi aqui, nós tivemos, como todos os outros, né? Bastante mulheres que vieram aqui contar as suas histórias e trazer umas mensagens lindas. Mas hoje, para encerrar o programa, que era o mês dedicado às mulheres, a gente trouxe elas. E que foi maravilhoso, né? Eu quero, assim, muita gratidão. E que Deus derrame chuva de bênção na vida de vocês, na casa de vocês, Amém. né? Que vocês consigam levar a palavra dele aonde vocês estiverem e que nós sejamos mulheres resilientes sempre e tendo suas amigas. Eu tenho a minha, sim, né? Eu tenho a minha amiga, ela não está aqui, mas eu sei pelas redes sociais, quando ela não posta nada, quando ela não fala nada, eu mando para ela, já achou outra amiga? Né? Então, a gente tem essa amiga, sim. Então, mas, principalmente, seja você mesmo, né? E converse com o teu Deus, que ele te escuta em qualquer lugar, em qualquer, né? E vamos fazer café, vamos pegar o pão, né? Quem não gosta de um pãozinho caseiro, de um café, e fazer os nossos micros momentos de felicidade. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado por vocês ficarem aqui com nós hoje. E até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Amém. Obrigada.